Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e continuando essa série de vídeos, hoje a gente vai falar um pouco sobre vetores. Então vamos começar com uma breve definição do que seriam vetores. Então, vetores eles são objetos matemáticos que possuem algumas características bem específicas, como a intensidade, direção e sentido. Então a forma da gente representar vetores é através de uma linha e na ponta dessa linha a gente desenha uma seta. Então aqui está o nosso objeto matemático conhecido como vetor. Então, da mesma forma que as matrizes, os números complexos e os próprios números são objetos matemáticos, objetos matemáticos abstratos, com propriedades próprias, os vetores também são mais um objeto matemático. Então, por exemplo, você pode ter as matrizes. Um exemplo de uma matriz é a matriz unitária, onde você tem 1, 0, 0 e 1 como os elementos da matriz. Essa daqui é uma matriz 2 por 2, ou seja, tem duas linhas e duas colunas. Você também pode ter números complexos, onde você tem uma parte real e uma parte imaginária. E você também pode ter o seu número convencional. Por exemplo, número 1. Então, esses daqui também são objetos matemáticos. E agora, a gente adiciona a esses objetos matemáticos os vetores. Então a primeira coisa que você tem que entender é que o vetor nada mais é que mais um objeto matemático abstrato, que é mais uma ferramenta para a gente poder estar trabalhando com a natureza. Então da mesma forma que a gente realiza operações com os outros objetos matemáticos, como matrizes, números complexos e os números convencionais, a gente também vai realizar operações com os vetores. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com matrizes, a gente pode realizar a soma de matrizes. Então a gente pode ter a operação conhecida como soma. E como que a gente faz a soma de uma matriz? Vamos pegar aquela matriz unitária lá. 1, 0, 0, 1. Somar com outra matriz 2 por 2. 3, 2, 4 e 1. A soma da matriz ela é feita elemento a elemento, Então o resultado dessa soma aqui vai ser 1 somado com 3, que vai dar uma matriz cujo primeiro elemento é o elemento 4. 0 somado com 2, que vai dar 2. 0 com 4, que vai dar novamente 4, e 1 com 1, que vai dar 2. Então esse aqui é o resultado do matriz soma dessas duas matrizes aqui. A gente também pode somar números complexos. Então se você tem um número complexo, 2 mais 3i, a gente pode somar esse número com o número 4 mais, vou colocar um menos aqui só para a gente diferenciar, menos 5i. Aqui a gente vai somar real com real, e complexo com complexo. O resultado dessa soma seria 6 menos 2i. Então você também pode realizar a soma de números complexos. Da mesma forma, você tem a soma de números convencionais, 1 mais 1, que dá 2. E você também pode ter a soma de vetores. Um vetor mais um outro vetor, que obviamente vai dar um outro vetor que a gente vai descobrir como que a gente vai fazer essa soma. Que essa soma de vetores ela está mais para uma composição, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só que da mesma forma que a gente tem soma, a gente pode ter multiplicação, subtração e outras operações que a gente pode realizar com vetores, como a gente realiza com esses objetos matemáticos. Bem, como o vetor ele possui certas propriedades, a gente tem que saber trabalhar com cada uma dessas propriedades. Então as três propriedades de um vetor são o módulo, ou a intensidade do vetor, Isso daqui nada mais é que o tamanho do vetor. Quando a gente tiver a representação de maneira gráfica, a gente vai ver que o módulo se associa diretamente ao tamanho do vetor. A gente vai ter a direção e a gente também vai ter o sentido do vetor. Então, por exemplo, trabalhando com vetores, a direção ela sempre vai ser dada pela inclinação da reta da linha que representa um vetor. E o tamanho dessa linha vai me dizer com relação ao módulo do vetor. Quanto maior a linha, maior vai ser o módulo do vetor. E a inclinação dessa linha vai me dizer qual que vai ser a direção desse vetor. Geralmente essa direção, a inclinação da linha, ela é dada com relação a uma reta horizontal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou falando que o meu vetor
ele está numa direção horizontal. No entanto, podemos representar nosso vetor na vertical ou até mesmo na diagonal. Sendo assim, a gente diria que o nosso vetor tem uma direção vertical, nesse caso. E no caso de cá, no último exemplo, a gente teria uma direção diagonal. Porém, note que em cada direção há a possibilidade de dois sentidos. E o sentido do vetor ele sempre vai ser indicado pela seta que tem o vetor, para o lado que a seta está apontando. Então, no caso aqui, a gente tem uma direção que ela é horizontal, nesse primeiro exemplo. E como a seta ela está apontando aqui da direita para a esquerda, a gente diz que o sentido é da direita para a esquerda. Então, esse vetor ele tem uma direção horizontal e o sentido da esquerda e o sentido é o da esquerda para a direita. Esse vetor aqui, a gente pode ter na direção vertical e o sentido de baixo para cima. Então o vetor tem uma direção vertical, o sentido de baixo para cima. E esse daqui, a gente pode ter uma direção diagonal e o sentido também é de baixo para cima. Ou ascendente também, é uma palavra que a gente costuma encontrar. No entanto, note, como eu mencionei anteriormente, que a cada direção você tem dois sentidos. Esse vetor de baixo aqui, ele também tem direção horizontal. Só que se eu desenhar a setinha do lado de cá, o sentido fica invertido com relação ao vetor de cima. Ele está apontando no sentido contrário a esse primeiro exemplo aqui. Então, a direção, ela continua sendo horizontal. Mas o sentido agora, ele passa a ser o da direita para a esquerda. O vetor ele sai da direita e vai para a esquerda, ao contrário desse primeiro, que saía da direita e ia para a esquerda. Então, a direção de ambos os vetores é horizontal, mas o sentido ele está invertido. A mesma coisa pode acontecer com esse vetor aqui, onde a direção ela continua sendo vertical. Então esse vetor ele tem a direção vertical em ambos os casos, só que no primeiro caso ele tem um sentido para cima, ou ascendente, e no segundo caso ele tem um sentido para baixo, ou descendente. E por fim, mais uma vez, a gente pode ter um vetor que pode ter a direção também diagonal, só que agora o sentido é para baixo, porque a setinha agora está apontando para baixo. O vetor sai daqui e chega aqui. Então, resumindo, a direção ela sempre vai ser dada pela inclinação da reta que representa o vetor. Então você pode ter uma direção que ela é horizontal, pode ter uma direção que ela é vertical, ou até mesmo uma direção que ela é diagonal. Já o sentido é dado pela seta do vetor. Então você pode ter um vetor que vem da esquerda e vai para a direita, ou você pode ter um vetor que, apesar de também ter a mesma inclinação, a mesma direção, ou seja, na horizontal, ele sai da direita e vai para a esquerda. Mas você também pode ter um vetor que ele é ascendente, ou seja, ele sai de baixo e vai para cima. Você pode ter um vetor que é descendente, vem de cima para baixo. E você também pode ter um vetor diagonal, que é tanto ascendente, quanto você pode ter um outro vetor que é descendente. E, por fim, o modo, como a gente bem viu, ela é dado pelo comprimento da reta de um vetor. Então, se você tem dois vetores, o vetor que é mais comprido, que tem essa reta mais comprida, ele vai possuir
o maior módulo. Então, nesse caso, esse vetor aqui ele tem um módulo maior que esse vetor de cá. Isso porque o primeiro vetor eu tenho um comprimento de 2 quadradinhos, e no vetor de baixo eu tenho um comprimento de 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Logo, o módulo desse vetor é maior que o módulo desse vetor aqui.